Meu irmão, minha irmã, antes de ir para o vídeo, eu peço que você verifique se a sua inscrição está ativa, se você está inscrito no canal e se você ativou para receber todas as notificações. Isso é muito importante você colocar em todas para que você seja notificado sempre que houver um novo vídeo e uma nova live. Também não se esqueça de dar o joinha. Essas duas coisas são fundamentais para que você ajude esse vídeo a chegar a mais irmãos nossos da Congregação Cristã no Brasil. Não te custa nada fazer isso. Faça isso agora mesmo, antes de ir para o vídeo. Vai lá, eu estou aqui te esperando. Faz isso, dá o joinha, verifique se está com a inscrição para todos. E aí sim, você segue para o vídeo mais tranquila, sabendo que no próximo você vai ser notificado. Deus abençoe e vamos lá. Oi, Josafá, graça e paz, boa tarde, tudo bem? Me chamo Natália, falo aqui da cidade de Campinas, interior de São Paulo. Eu vou contar a vocês todos um pouquinho da minha história, tá? Da história do meu marido, do tempo, né? O que eu passei dentro da congregação cristã no Brasil. E quero primeiramente agradecer a Deus, né? Louvo a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, né? Pela vida de todos. E agradecer pelo canal, né? O seu canal é uma forma de evangelização também, porque mostra a verdade, né? Nós fomos alcançados também por essa verdade, eu e meu marido. Eu vim de uma família que não se serve a Deus, ninguém, meus pais, irmãos, ninguém serve a Deus, eles não conhecem, né? Eu quero apresentar para eles agora o que é verdadeiro evangelho, né? Porque antes eu falava sobre placa e eles nunca deram atenção. Mas graças a Deus por isso, porque agora eu tenho a oportunidade de apresentar para eles o que é o verdadeiro evangelho, que é Cristo Jesus. A família do meu marido são todos da congregação cristã, tá? Me receberam muito bem na família, assim, não tenho o que reclamar. Meu marido estava, né? Ele saiu agora recentemente, 30 anos de congregação, eu há 9 anos, tá? Eu não conhecia, eu vim de um mundo que eu ia na balada, eu bebia, eu fumava cigarro. Eu era uma moça que me vestia vulgarmente, eu era do mundo. Então eu não tinha aquela experiência, aquele conhecimento, né? Eu era assim. Eu sinto vergonha do que eu fui, mas eu não me sinto envergonhada em falar o que eu era, né? Porque que sirva de alerta para muitas pessoas, né? O que eu era e o que eu sou hoje. Comecei a ir na congregação. Gostei, achei muito bonito a questão da orquestra em si, realmente é muito bonito. Achei bonita a parte do véu, os homens sentando do lado, mulher do outro, e aquilo, né? O evangelismo dos CCBanos é eles falarem que Deus fala diretamente com você, como se fosse uma cartomante, né? Hoje a gente entende que é como se fosse uma cartomante. Então, eu me iludi, comecei a ir, tudo certinho, me batizei, falei, não, eu tô aqui entre eles, eu tenho que me batizar, mas assim, sem conhecer nada sobre Jesus Cristo, tá? Não conhecia Jesus, conheci Jesus agora, hoje, assim, nos tempos atuais. Não conhecia Jesus, então eu fui no puro emocionalismo. Lá é assim, nós nos batizamos antes da conversão. Primeiro você batiza, depois você converte, né? Isso foi comigo, isso foi com meu marido, isso acho que é com todo mundo lá, né? Então, assim, eu fui de um extremo pro outro, né? Fui de um extremo ao outro. Eu, normal, achava bonito aquela coisa, aqueles ritos, né? Eu achava que aquilo era santificação. Hoje eu sei que não é, não tem nada a ver. E assim, passei aí, eu batizei, né? Fiz comum aqui num lugar em Campinas. Comecei a fazer amizade ali dentro, não muitas amizades, mas assim, eu vou falar 3 amigas, me sobrou uma, né? Uma ainda se importa comigo, outras 2 não. E aí eu peguei e meio amizade, comecei a ir. Aí eu recebi uma profecia, né? E depois dessa profecia passou uns anos, começou a dar divergência de palavra. Uma hora era uma coisa, outra hora era outra.
Resultado disso foi um problema psicológico grave, que não ficou pior porque o evangelho, a graça de Cristo me alcançou, né? A graça de Deus me alcançou. Mas assim, eu sofri anos com angústias, eu sofri anos com crises de ansiedade muito forte. Hoje eu entendo que tem muitas pessoas que não suportam, que essas pessoas elas até tentam contra a própria vida e outras pessoas até concluem, né? E aí um dia o meu marido, ele descobriu o seu canal, viu um vídeo seu, e aí ele foi vendo cada vez mais, mostrando aqui pra gente, tal, pra mim, né? Eu e ele, nós assistíamos, ele trabalha, ele chegava, você viu o vídeo, tal? Não, vamos ver, e a gente via, e tudo errado, e aí a gente começou a prestar atenção, não, mas ele tá com a razão, né? Ele tá falando a verdade. Enfim, né? Abreviando um pouco. Aí a gente começou a prestar atenção. Só que eu cheguei num estágio que a minha ansiedade ela estava num pico tão alto que a congregação se tornou um gatilho. Era falar em congregar já virou um gatilho, assim, já me dava essa ansiedade. Eu tinha medo do que ia sair na palavra, eu tinha medo de congregar, eu tinha medo de ir para o inferno, eu tinha medo de tudo, eu tinha medo de Deus. Para mim, Deus era um Deus limitado, era um Deus padrão, igreja, essas igrejas, sabe? Que é Deus padrão, que é aquele Deus padrão que eles pregam, um Deus limitado, e aí eu tinha esse medo aí, né? E não conhecia nada sobre Jesus, normal ter medo, né? E aí descobrimos o seu canal, descobrimos o canal do Júnior, aí descobrimos a Gleice Saccoman, né, a Karen Nagy, descobrimos também a Lu Cavalcante, e com isso foi expandindo, assim, a nossa visão sobre o verdadeiro evangelho, né. E aí eu me lembro que do final do ano, não, perdão, do meio do ano passado pro fim do ano, a coisa ficou pior. A nossa situação ficou pior, porque assim, eu já não sentia vontade, e como eu não sentia essa vontade de congregar, eu tinha essa ansiedade, mas o meu marido ainda estava indo, né? Aí meu marido ia assim, e como ele trabalha em escala, tem dia que ele tá muito cansado, ele não consegue, né? Tipo, ele não conseguia congregar, porque ele precisava desse descanso. Nós congregávamos de sexta, na comum que nós fazíamos, e de sábado numa outra igreja aqui em Campinas mesmo, né? E aí chegava de sábado, eu não queria ir. Mas eu ia obrigada, né? Meu marido ia, eu ia também, né? Mas assim, com aquele sentimento assim de estar ali por estar, de estar condenada ao inferno. Tudo eles falam inferno, que assim, que a salvação é algo que, como eles impossibilitam a salvação, algo que Deus possibilitou para nós, né? Que Jesus Cristo, através da cruz, nos possibilitou. A congregação, eles impossibilitam essa salvação, né? E assim, tudo eu ia buscar a palavra, né? Um exemplo foi um dia que eu fui fazer, eu fazia Muay Thai, né? Que é um tipo de luta, né? E aí eu quis expandir, falei, não, vou pro jiu-jitsu, é importante, sou mulher, é legal, só que o jiu-jitsu, ele é uma luta de contato, então eu fiquei receosa com isso, meu marido me autorizou a fazer, ele, não, pode fazer, ele me autorizou a fazer, então não deveria ter ido buscar a palavra, mas eu com aquela cabeça de CCBana, fui buscar a palavra, eu vou buscar a palavra para fazer jiu-jitsu, comprei kimono, comprei faixa, comprei tudo, né? Fui na igreja de sexta, e aí falou na palavra, se você quer fazer algo por ego, não faça. Então eu entendi como não de Deus. E aí eu comecei a estagnar na vida, né? Eu não prestei um concurso importante que eu deveria prestar. Eu estava muito empolgada para prestar esse concurso, muito empolgada mesmo. Eu ia comprar curso preparatório e eu preciso buscar a palavra, se Deus aprova isso, né? Só que assim, eu terceirizava essa responsabilidade, porque essa responsabilidade de ajoelhar, orar e ter intimidade com o Senhor é minha, não é do ancião, não é do cooperador. E aí, mais uma vez, eu fui lá, busquei palavra, falei assim, vou buscar 3 vezes, né? Mas aí, na minha cabeça, Deus falou não, né? Não, 2 vezes, e eu falei, não vou prestar, larguei tudo pra lá, não prestei, fiquei estagnada, tá, Josafá? E tudo ia buscar a palavra, eu saía pior, eu ia congregar, eu saía pior,
Assim, eu passava uma semana muito ruim, ansiedade, assim, extrema, muito extrema. Eu sabia que se eu fosse de sexta ou de sábado, eu ia passar minha semana ruim. Isso para mim estava sendo assim um inferno. Na verdade, estava sendo um inferno na minha vida. Mas eu ia, né? Porque na minha cabeça eu seria salva ali dentro, porque ali dentro é a graça, assim como eles pregam, né? Que aqui não é caminho largo, aqui é a graça de Deus, que isso e aquilo vai enraizando ali na sua cabeça, né? Aí eu sofri esse dano psicológico, né? Que eu, graças a Deus, fui curada pela graça, né, de Deus mesmo. Foi o Senhor que me resgatou e me salvou. Então, quando o Senhor me resgatou e me salvou, foi quando eu fui liberta desse sentimento de angústia, né? Então, eu tinha medo de congregar, né? Meu marido, ele ia normal, não se sentia com medo, nada. E aí foi cada vez pior, foi dando crise. Minha filha é uma criança, ela não sabe lidar com esse tipo de coisa, problema de adulto, não é de criança, né? A minha filha, ela pegou uma crise minha, ela estava sozinha aqui comigo em casa, ela o tempo inteiro me acalmando, ficando perto, me abraçando, calma, mamãe, calma, e eu ali, naquela crise, assim, eu não desejo que ninguém passe por uma crise de ansiedade. Aí, em uma dessas crises, eu falei com uma moça, que ela é crente, ela é de outra igreja, falei com ela, aí ela falou assim, minha filha, ela cuidou de mim quando eu era criança, ela falou assim, minha filha, vamos orar. Aí fui orar com ela, ela falou assim, Natália, minha filha, quando eu estava orando com você, eu me arrepiei toda. Me arrepiei porque você, assim, eu vi o espírito da depressão, assim, te rodeando. Se cuida. Ela falou assim, tenha intimidade com o Senhor, ore mais, faça jejum, vai ler a Bíblia, ouça louvores. E a gente não é orientado a isso, né, na congregação. Então, assim, na congregação, assim, o que eu sentia, hoje eu vejo que realmente é isso, é como se a gente estivesse indo numa cartomante, né? E aí Deus foi tomando os caminhos, né, Josafá? O meu marido falou que quando ele era jovenzinho, assim, que foi bem na época da mocidade dele, ele tinha as panelinhas da congregação, de onde ele ia, lá em São Paulo. Ele falou assim que as pessoas faziam eventos assim, vamos se reunir na casa de tal irmão, não convidavam ele. Não convidavam, assim, as pessoas, elas faziam muita panelinha mesmo, assim, ele ia sozinho e voltava sozinho, não tinha uma amizade, não tinha alguém, não tinha ninguém. E assim foi a vida dele. Ele me contou também uma situação de uma pessoa que ele conhece, tá? Essa é uma família grande. Essa família, ela foi suprida pela obra da piedade, que não tem piedade, né? Essas pessoas iam até lá e davam dinheiro em espécie. Para quem está necessitado, não vai comprar pizza, a pessoa ela vai comprar comida, ela vai pagar uma conta, ela vai comprar um remédio, né? Ele falou assim que ele presenciou que essas pessoas receberam esse dinheiro quando a obra da piedade virava as costas, eles iam com esse dinheiro doado pela obra, eles compravam pizza. Então, como assim, aí para a obra da piedade ajudar uma família com uma necessidade de uma cesta básica, eles fazem todo aquele rito, né? Vamos orar, vamos levar 3 irmãos para ver se é isso mesmo, né? Como se uma cesta básica fosse mudar a vida de alguém, né? Então eu acho assim que assim, não tenho nem palavra para expressar, né? E aí uma vez eu tive a oportunidade de conversar com uma senhora da obra da piedade, eu expliquei como que funciona, né, essa questão da obra. Ela falou assim, a gente ora, e se sentir no coração, a gente doa. Se não sentir no coração, a gente não doa. Eu falei, mas na Bíblia fala que o nosso coração ele é enganoso e corruptível? Não, o coração não se engana. Mas na Bíblia tá lá. Então, assim, eles entram em contradição com eles mesmos, sabe? Então, peraí, eu tenho que sentir no meu coração para eu ajudar o meu semelhante com o alimento? E quando a gente chegar diante de Jesus, né, e o Senhor Jesus fala assim, essa parte de mim que eu não os conheço, e quando ele também citar, né, que ele teve fome, demos de comer, quando ele teve sede, demos de beber, Senhor, mas não fizemos para o Senhor, mas vocês fizeram para um dos meus pequeninos, isso é mandamento,
A gente tem que ajudar o nosso próximo. Enfim, passou essa questão aí, eles acham que tem que sentir no coração. É o evangelho CCBano, né? Enfim, passou. E aí, através dos vídeos de vocês, né, de todos vocês, a graça nos alcançou, né? A graça nos alcançou. Não vou dizer que nós alcançamos a graça porque nós não temos mérito, não temos capacidade. E assim, Deus ele toma nos caminhos, né? Eu acredito que ele me deu assim essa ansiedade para eu sair de lá, porque quando a pessoa ela tá confortável num lugar, tá tudo ok. Agora, quando Deus não quer a gente no lugar, ele tira todo o nosso conforto. E eu desconfortável e eu não queria ir, para mim era assim, era um inferno, assim, era um inferno que eu tava passando. Enfim, Josafá. Aí o meu marido, com paciência, ele me ama muito, assim, porque ele teve muita paciência comigo mesmo, né, por essas crises que eu tive, né, por toda a situação que eu passei, não foram fáceis, fiz tratamento psicológico, não surtiu efeito, entendi o porquê que não surtiu efeito, né, não surtiu efeito porque eu fazia tratamento psicológico, né, passava na psicóloga, mas eu ia congregar. De quarta eu ia na psicóloga, fazia a consulta com a psicóloga, de sexta e sábado eu ia congregar, não ia resolver. Ia piorar a minha situação, né? E assim, nada melhorava, nada. Eu não tinha essa intimidade com o Senhor, né? Eu terceirizava essa minha responsabilidade na boca do ancião. E assim, aí eu tive conhecimento de que Deus ele não se revela assim. E aí eu comecei a pensar, né? Eu fiquei pensando, falei, Senhor Deus, ele passava as instruções para Moisés no monte. E todo aquele povo que está naquele púlpito, todo mundo é Moisés? Tem alguma coisa errada. Eu pensava, tem alguma coisa de errado, né? Enfim, passou. Aí eu conheci as pessoas, a Karen, ela me ajudou muito, a Karen Nagy, que ela é ex-intérprete, né? Da CCB, de Libras. Ela me mostrou na Bíblia muitas coisas mesmo, assim, me falou tudo, tirou dúvida. Conheci uma outra irmã também, né, que também tirou algumas dúvidas. A Lu me ajudou em oração. Então, assim, foi trabalhoso, né, sim. E aí, irmão, eu descobri, tem passagens de Romanos, Colossenses, Efésios 2:8, né, que fala que porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, né? E também tem a passagem de Colossenses 2:8, que fala assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize às filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos principais elementares desse mundo, e não em Cristo. Então, assim, não vou ser salvo por obra, né? Não vou. Em Isaías 64, fala que as nossas obras é trapo de imundícia. Para Deus isso aqui é imundícia, sabe? Em Romanos, tem Romanos 5:20, né? Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, a graça de Deus é o que nos salva. Se não for a graça de Deus, Josafá, ninguém é salvo. Não vai salvar. Não vai ser um vestido que vai te salvar, não vai ser a ponta do cabelo que você deixar de cortar que vai te salvar, não é nada disso. E eu quero deixar muito bem claro que eu não saí da congregação para cortar cabelo, para usar calça, não, até porque eu nunca deixei de usar maquiagem lá dentro, né? Eu reduzi a questão da maquiagem, mas eu sempre usei. Isso aí eu não tirei, mas assim, para mim era errado eu usar uma calça. Eu não olhava para a calça porque para mim a salvação ela era por mérito, ela não é por graça. Então eu comecei a me anular muito, eu comecei a ficar com a cabeça ruim e tratamento não resolvia nada, era a mesma coisa que nada, porque eu fazia tratamento e depois ia para a igreja, assim, minha vida virou um caos, assim, de pernas pro ar mesmo, né? E aí eu conheci a linda graça de Deus, né, que é Jesus Cristo, né, que alcançou a mim, a minha família. Meu marido ficou 30 anos, ele falou assim que nunca ouviu a pregação de cruz, que de Jesus ali eles falavam 10%, mas não se aprofundava na graça. Eles não falavam de salvação, sobre também Santa Ceia ser enterrada. Eles estão enterrando Cristo.
né? Eu contei até para a esposa do meu pastor, ela ficou horrorizada quando eu falei isso. Ela falou, nossa, eles enterram a Santa Ceia. Eu falei, enterram a Santa Ceia. E assim, chegava culto de Santa Ceia, né? Eu ficava 5 meses preocupada com um vestido que eu ia usar, que eu tinha que estar com um vestido mais lindo, mais caro, o sapato, tudo coisa, tudo lixo, tudo lixo. E aí teve uma situação também que quando eu me casei, eu tenho uma grande amiga, ela foi madrinha do meu casamento, né? Ela foi madrinha e ela participou de tudo, assim, de tudo mesmo. Ela comprou meu véu, não é o véu da congregação, não, aquele véu de véu grinalda, né? Ela comprou meu véu. Ela foi comigo e com a minha mãe na 25 de março pra gente comprar o kit festa. Ela estava comigo no dia, ela chorou, ela participou exatamente de tudo, ela viveu o dia do meu casamento comigo. Para ela foi tão especial quanto para mim. E aí ela era católica, né? E ela se casou uns meses depois, né? Quando ela casou, ela me mandou o convite e eu, na minha ignorância, falei assim: não vou poder ir. Por quê? Eu falei, não, minha igreja não aceita, não posso ir à idolatria. Ela, mas você não pode ir nem para a churrascaria depois. Eu falei, não vou poder. Ela, nem para comer um churrasco? Eu falei, não vou. E assim, eu me culpo muito por isso. Eu pedi perdão para ela. Ela é tão amorosa que ela me perdoou, né? Eu mandei mensagem para ela, pedi perdão. Ela falou assim, minha amiga, tira esse peso de cima de você. Por que que você tá com esse peso? Eu amo você. Olha o amor. Isso ela na católica, né? E o amor dela, um amor genuíno, né? Coisa que a gente não vê ali dentro da congregação, é muito raro, né? Enfim, aí nós saímos. A minha filhinha, ela ia desde 1 mês até os 7 anos de idade dela, né? Então, desde 1 mês até os 7 anos, ela estava lá os domingos, ela participava tinha um café, né, na comum, que era um domingo por mês, era o primeiro ou o segundo. Antes era o primeiro, depois passou para o segundo domingo, sempre o segundo domingo de cada mês, o café da manhã das crianças, os pais levavam algumas coisas ali para comer, para beber. Minha filha sempre ali presente, as auxiliares conheciam a minha filha, todas elas, sempre estava ali dando versinho, tudo certinho, né? Minha filha sempre usava vestido, né? Eu achava que era errado ela pôr uma calça para ir no culto, não é. Então, assim, seguia a doutrina de homens, né? Não seguia a doutrina de Deus. E quando nós saímos em dezembro, e eles assim, eles passaram uma vez uma ficha, pediu o nome completo da criança, o nome completo dos pais, telefone, então eles nos conheciam, além de nos conhecer, eles tinham nos nossos contatos, né? Então, assim, nós paramos realmente de ir em dezembro, depois de dezembro fomos 2 vezes, assim, esporádico, aí paramos de vez, né? Mas desde dezembro que a minha filha, ela não ia no cutinho. Pergunta se algum auxiliar percebeu a ausência dela. Ninguém ligou, ninguém percebeu. Depois de 4 meses, o cooperador de jovens mandou mensagem para o meu marido e falou assim: tá tudo bem? Nós percebemos que vocês não estão indo no culto. Ele não, é que nós saímos de lá, né? Nós saímos tudo e eles. Sim, ele é amoroso, tá? Esse cooperador, ele é bem amoroso. Ele falou, eu gostaria de fazer uma visita pra gente cantar uns hinos, tal. Vieram. Fizeram a visita, cantaram os hinos, a Irmandade veio, foi legal, mas ficou uma coisa muito fria. Aí eles foram embora, não fomos mais congregar. Enfim, aí não fomos mais, ficou frio mesmo, ninguém mais ligou, ninguém se importou. As meninas, eu tinha 3 amigas, né? Uma permaneceu, as outras 2 não, né? Uma permaneceu, inclusive, é a mãe de uma amiga que a Laura gosta muito, né? Não vou citar o nome, ela sabe quem que é. Outras 2 que a gente tomava café junta, uma ia na casa da outra, a gente era convidado para aniversário, sumiram, pararam de falar comigo, sumiram. Uma delas um dia precisou de um nome de um chá, né, isso depois de meses sem ir na CCB. Ela mandou assim para mim, com esses dizeres, Josafá: oi, irmã, paz de Deus, irmã Natália, tudo bem? Estou sentindo a sua falta no culto, tá? Como que é o nome daquele chá que você passou, que eu esqueci?
Eu falei, que interessante, ela não tá mandando mensagem para mim para saber como eu e minha família tá. Ela tá mandando mensagem para perguntar o nome do chá. Respondi, ela agradeceu, agradeci, não toquei no assunto. E aí, depois de uns dias, eu seguia ela no Instagram, ela me seguia no Facebook, tudo. Eu percebi que ela me removeu dos amigos dela. Eu não tava. Ela, na verdade, ela parou de me seguir, mas ela deixou seguindo ela. E eu não tenho paciência para essas coisas. Aí eu comentei com meu marido, falei, nossa, que estranho, a fulana de tal deixou de me seguir, mas ela não me tirou. Ele falou assim, amor, eles vão saindo devagarzinho. Quando você vê, já saiu todo mundo. Eu falei, não tem problema não, já arranco todo mundo também. Tirei tudo. Por quê? Mais de 4 meses, uma pessoa que se diz sua amiga, sua irmã, não te... alguma coisa tá errado. Não concorda? Porque eu acho que irmãos têm que ser unidos, né? Tem a videira e nós somos os ramos. Então nós temos que estar ali unidos, né? É um ajudando o outro. O evangelho de Deus é isso, o evangelho de Cristo é um ajudando o outro, literalmente. Sumiram todo mundo, sumiram. Não vi mais ninguém. Enfim. E aí eu lembro que eu e meu marido, nós morávamos numa casa muito confortável, uma casa grande. E aí foi onde Deus começou a tomar os caminhos mesmo, né? Ele nos tirou dessa casa porque o dono, nós não temos casa própria, né? Nós pagamos aluguel. E o dono dessa casa, ele aumentou, assim, consideravelmente o aluguel. E aí, o nosso salário não acompanha, né? Aí eu falei pro meu marido, vamos atrás de outra casa. Nisso, nós fomos atrás de outra casa, tá? Encontramos uma casa muito mais barata mesmo, só que assim, a gente perdeu a nossa paz. Ficamos 1 ano nessa casa, sem paz. Era um lugar horrível para morar assim, não tinha paz, não tinha. A gente não conseguia dormir, a gente não conseguia descansar. E aí a gente começou a orar, né, para Deus ele nos ajudar nessa questão, pedindo ajuda mesmo. E onde a gente mora hoje também foi resposta de oração da esposa do pastor. Porque aqui também ela teve um problema com a antiga moradora não era fácil, e ela orou muito para que Deus trouxesse pessoas boas para morar aqui. Foi assim que ela falou, né, para nós. Enfim. E eu lembro que antes da gente vir para essa casa aqui, que foi muito fácil de alugar, nós vimos outras 3 casas e não deu certo. Inclusive a penúltima, uma antes dessa, né? Ela estava mais barato do que aqui. Não deu certo. Então, o nosso lugar era aqui mesmo. E eu entendo tudo que Deus fez na minha vida e na vida da minha família. E nós viemos para cá. E assim, eu moro num sobrado. Na casa de baixo moram os nossos vizinhos, que é uma entrada particular. E em cima mora nós, que é a outra entrada. Né? Cada um tem a sua entrada ali certinho, bem organizado. Aí a gente pegou amizade. E um dia ela fez um convite. Ela falou assim, vai lá nos fazer uma visita, leva sua filha, lá tem espaço kids, tem estudo bíblico. Esses dias eles estavam em tal lugar, né, as crianças evangelizando na rua. Eles têm atividades, é tudo baseado na palavra de Deus, na Bíblia. E na congregação eles ficavam pintando coisinha de CCB, não tinha evangelho. Ali o espaço kids eu acho que foi muito mais para deixar as crianças no lugar lá do que evangelizar, para enquanto os pais ficavam lá, né, ouvindo a palavra. Mas nessa não, lá tem estudo bíblico. Inclusive quando ela foi na segunda vez em diante, a moça me pediu para mandar uma Bíblia e um marca-texto. Eles têm tudo certinho, todo estudo bíblico, é tudo muito bonito, organizado, não é nada sobre placa. Enfim, eu ainda com cabeça de CCBana, né? Fui. Nisso que eu fui, eu com a minha cabeça de CCBana, eu achei que ia ser muito mais difícil pro meu marido, porque ele ficou 30 anos, mas ele aceitou o convite, nós fomos num domingo. E nessa igreja não é pentecostal, eu peguei pavor de igreja pentecostal, não gosto. É cristocêntrica essa que eu tô indo. E aí na oração, na minha cabeça CCBana, eu falei para Deus, né? Falei, Senhor, me dá um sinal. Falei, cabeça de CCBano, tá, gente? Não é questão de orar. A gente tem que orar e tem que ter intimidade, mas eu pedi sinal, não se pede sinal. A gente tem que ter a nossa intimidade com o Senhor. E aí eu falei para Deus, né, Falei para Deus que eu tô falando com vocês, tá? Mas eu tô trabalhando ao mesmo tempo, barulho do computador.
E assim, pedi o sinal, falei assim para Deus, né, na minha oração: Senhor, se for aqui o nosso lugar para ficarmos, que o Senhor não só faça eu gostar, mas que o meu marido também goste, que para ele, Josafá, era muito mais difícil, 30 anos ali, né, 30 anos não são 30 dias, né. Enfim, também tem a questão familiar também, muita gente, assim, que é muito tempo, então ficaria mais difícil também deles aceitarem a nossa saída, né. E agora que eles estão acostumando um pouco com a ideia, né, mas deve estar achando estranho ainda. Enfim. E aí a esposa do meu pastor, olha o conselho que ela me deu, sabe o conselho? Ela falou: olha, antes de você se firmar na nossa igreja, vai conhecer outras igrejas, vê se é isso mesmo. Conhece, vê se é isso mesmo, vê se você quer ficar. Então, assim, ali eu percebi que eles não eram exclusivistas, que nem na congregação, porque na congregação eu lembro quando a gente ia tomar ceia, a gente tinha que pedir perdão. Se eu via as pessoas pedindo perdão porque foi em outra igreja evangélica, a pessoa tinha que pedir perdão, sabe? E é tudo errado, tudo errado. Eu tava olhando assim, tá tudo errado, sabe? A salvação deles é por obras, nada a ver, né? Não significa que essa liberdade que Cristo nos deu, nós temos que confundi-las com libertinagem, né? E aí eles têm também aquela passagem que eles falam: ai, mas a fé sem obras é morta. Gente, entendam uma coisa: as obras, elas vêm justamente para aqueles que estão salvos. Você creu em Cristo, aceitou Ele, confessou a nova criatura, os seus pecados foram lançados no mar do esquecimento, você é uma nova criatura em Cristo Jesus e você está salvo. Só que eu não entendia, porque a congregação conseguiu enraizar na minha cabeça que eu não ia ser salva, né? Que eu não ia ser salva, que eu ia pro inferno, que eu tinha que estar 100% ali alinhadinha. Alinhadinha. Eles pregavam um Deus assim muito limitado, um Deus muito assim, pentecostal, Deus pentecostal que eu falo, né? Muito limitado, e Deus não é isso não, gente. Pelo amor de Deus. E hoje eu descobri algo assim que tocou profundamente meu coração, que virou uma chavinha, né? Que uma irmã falou assim para mim, que aquela parte que o Senhor Jesus, ele, né, que ele tá já pregado na cruz, que ele fala assim: Pai, perdoa, ele não sabe o que fazem. Não foi pela dor física dele, mas foi para todos nós, por toda a humanidade, para que a gente tenha acesso ao Pai. Né? Também descobri outra coisa: aquela oração que o Senhor Jesus ele fez antes da crucificação, ele pediu para o Pai, né, na oração dele, né, que se possível fosse que Deus ele passasse esse cálice dele, senão que seja feita a vontade do Pai, né? Mas não na questão da dor física. O Senhor Jesus ele não pensou na dor física, era sobre os pecados, né? Nós somos muito imundos, então assim, gente, se não fosse a graça do Senhor, nós não alcançaríamos, nós não seríamos salvos. E aí eu comecei a prestar muita atenção nessas pregações ridículas da congregação. Eu falo com todas as letras, ridículas, né? Igual a pregação que eu escutei, que você falou assim, que postou no seu canal, né? O cara falando do Putin, da Marília Mendonça, ele não falou uma vez o nome de Deus, ele não falou uma vez do evangelho. Gente, isso não é evangelho, sabe? E aí eu comecei a perceber tudo que estava de errado. Meu marido, e o meu marido converteu primeiro do que eu, né? Antes nós orávamos assim, ó: Senhor, perdoa as nossas faltas, as nossas fraquezas, as nossas falhas. Hoje não, hoje a gente ora assim: Senhor, perdoa os nossos pecados. Nós nascemos pecadores porque nós temos o pecado original, que é o pecado de Adão e Eva, né? Nós somos pecadores até o último suspiro das nossas vidas. Então, quando eu conheci o verdadeiro evangelho, a verdadeira graça, que não é a congregação, que não é nenhuma placa, a graça é Cristo Jesus, é o favor merecido. Ponham isso na cabeça de vocês. Essa é a graça. Nós não merecemos, não tem nada que nós possamos fazer que a gente seja salvo. A gente não se salva, a gente não tem o poder. Nós não somos suficientes para nos salvar. Nós carecemos da graça, nós carecemos de Jesus. Então, eu tô salva, Josafá. Hoje eu entendo que se eu morrer, Jesus vai estar ali com a mão estendida me aguardando.
sabe? Eu entendo que se daqui 20, 30, 40, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu entendo que quando eu morrer, que eu descer, o meu corpo morre, eu não vou morrer, mas a minha matéria descer a sepultura, eu vou estar com Jesus, porque eu sou salva. Hoje eu entendo isso. Hoje ninguém me faz acreditar que mérito salva, ninguém consegue tirar isso da minha cabeça, né? E nada, nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é bíblico. Então, assim, depois que a gente passa a entender o que é graça, cai por terra muitas situações que a gente vive. Cai por terra a situação da psicológica, cai tudo isso por terra. Cai por terra, você não se importa com aqui, você quer saber do evangelho, né? E assim, o evangelho, ele nos alcançou através do canal de vocês. O trabalho de vocês tem sido muito importante para todo mundo. Eu sei que vai alcançar muito mais pessoas. Peço a Deus assim que Deus ilumine vocês todos vocês, né? Assim, que a graça seja assim, que as pessoas, sabe, conheçam a verdadeira graça, que as pessoas entendam qual que foi a obra, que a verdadeira obra é aquela da cruz, não é aquilo que Deus vai fazer na sua vida. O evangelho não é sobre nós, é sobre Jesus. Não é para nós, é para Ele, tudo é dele, tudo é para Ele. Ele é tudo. Nós, mas tem pessoas que falam assim, mas a fé sem obras, ela é morta, né? Não, gente, não é isso que Deus está se referindo. Quando você é salvo, vai vir a boas obras justamente porque você foi salvo. E não o contrário. Não tem como. E assim, eu quero deixar um recado, tá? Tem muitas pessoas assim, eu tomei conhecimento de pessoas que cometeram suicídio, né? De pessoas que não têm esperança, mas que elas sobrevivem, elas não vivem, tá? Eu não cometi esse pecado, eu quero deixar claro, mas eu vi muito assim no canal dos críticos, eu já vi pessoas falando que conhece gente que cometeu suicídio, né? Porque entrou também no mundo das drogas. Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês: Deus te perdoou, tá? Não vai ser o ancião, não vai ser o cooperador que vai te levar para o céu. Não foi o ancião, não foi o cooperador que morreu naquela cruz, foi Jesus. Entenda uma vez por todas o que é graça. Quando vocês entenderem o que é graça, vai cair por terra toda a depressão, toda angústia, vocês vão viver o evangelho de Cristo, porque vocês vão ter a certeza, como eu tenho agora, como eu tenho hoje, que eu tô salva. Vocês têm que ter essa certeza também. Vocês precisam disso. Isso é o verdadeiro evangelho, tá? É isso, gente. Tento entender que a vida de vocês não pode ser definida pelo que o cooperador está falando ali em cima de um púlpito. É espírito de adivinhação. Leiam a Bíblia, estudem a Bíblia. Na Bíblia mesmo fala, devorem. Devore a palavra de Deus. Consuma a palavra de Deus, gente. Leiam a Bíblia, estuda. Se inscreve em curso teológico. Façam. Mas, assim, pelo amor de Deus, conheçam. Conheçam a verdadeira graça que é Jesus, não é congregação. Porque se vocês afirmarem que a congregação é a graça, vocês estão anulando a salvação do Paulo. Vocês estão anulando a salvação de Esther, a salvação de Davi, a salvação de todos os outros. Porque, peraí, então antes da congregação ninguém era salvo? Alguma coisa está errado, gente. Pelo amor de Deus, não precisa ser muito inteligente para entender essa passagem. Sabe, essa passagem não, essa parte, me perdoa. Sabe, que só é salvo quem está na congregação. O mundo tem 8 bilhões de pessoas, né? Então, só os da congregação serão salvos? As outras igrejas não? Então, assim, Josafá, é o meu relato hoje da minha família. Eu peguei trauma de igreja pentecostal, não passo na calçada, não aceito convite para ir, não quero, não vou, não quero adivinhação. É igual meu marido fala para a família dele, só queremos o evangelho. E terminando de contar, né, testemunho da parte da casa, eu vim para cá, hoje eu entendi o porquê que as outras 3 casas não deram certo, era para dar certo aqui, porque nós conhecemos também o evangelho, né, através dessa família que mora aqui, que são os nossos vizinhos,
né? Inclusive ele é o nosso pastor hoje na igreja, e ele deixou muito bem claro, falou assim, olha, não é porque eu sou pastor de vocês que eu vou ficar pegando no pé de vocês, eu não sou chato, eu não pego, vocês fiquem à vontade, eles têm a maior paciência, nós fizemos a oração que é muito importante, que é aquela oração de aceitação, né, de confissão, né, que eu aceito o Senhor Jesus na minha vida como o meu único e suficiente Salvador. Gente, eu assisti pregações do Augusto Nicodemos, do Hernandes, procurem pastores sérios. O Josafá tá aí também, ele prega a palavra de Deus. Se vocês não sabem, ele prega a palavra de Deus e ele também pregou sobre a salvação. E eu nunca tinha ouvido uma pregação dessa. Na congregação era tudo material. O culto lá não era para Deus, o culto lá era para nós. Para nós. Vou buscar a palavra para Deus, para ver se Deus fala com a minha alma. Era para nós, era materialismo. Né? O papel que está em cima, Deus vai pôr embaixo, como se Deus fosse um Deus trapaceiro. Deus não é Deus trapaceiro, Ele não vai tirar o papel que está embaixo para pôr em cima para te agradar. Não vai. E uma pregação que muito me preocupou foi a pregação do Marsola, do Braz. Está registrado essa pregação, está na internet, não é montagem. Tem pessoas que é tão tapadas, desculpa a palavra, que acha que é montagem. Não é, tá? Não é montagem. Ele fala assim, Jesus morreu, ele foi crucificado, ele ressuscitou, só que no reino ele ainda não entrou, ele vai entrar com a igreja. Gente, é mentira, é heresia. Tudo que é ao contrário da Bíblia é heresia. O fato deles falarem que vocês não podem consultar a Bíblia é heresia. Mas eles não proíbem de estudar. Proíbem. Eles não ajudam vocês, eles não têm pessoas ali que têm estudo bíblico. Tá? O espaço infantil é só para deixar um depósito de criança, para deixar as crianças ali socadas pintando desenho, só para os pais ficarem escutando profetada, tá? Escutando groselha, coisas que não tem nada a ver naquele púlpito, tá? Entendam de uma vez por todas o que é verdadeiro evangelho. Aí quando vocês entenderem que a verdadeira graça, vai sair a venda dos olhos de vocês e vocês vão ter a certeza da salvação. Meu recado não cometi, tá? Mais uma vez eu vou deixar muito bem registrado aqui, não cometi esse pecado, tá bom? E se eu tivesse cometido, meu marido tivesse me perdoado, Deus também, Deus me perdoa primeiro, né? Jesus me perdoou e meu marido perdoasse, tá tudo bem entre eu e meu marido. Vocês têm que parar de levar coisas para ministério, tá? O ancião, o cooperador conta para as esposas são todos bandos de fofoqueira, elas vão espalhar para a igreja, e vocês vão ficar isolados, desprezados. Né, igual meu marido falou que já escutou pregação de ancião falando assim, sai daqui, você tá fedendo, você já morreu. E na igreja que eu vou hoje, sabe o que é falado? Lá é 100% Cristo. Sabe o que eles falam na igreja? Eles falam assim que quando uma pessoa ela comete algum pecado, pecou lá, não se afasta, segura nas mãos de Deus. É aí que você tem que se aproximar. A congregação, ela te condena. Ela condena a pessoa. Na congregação, eu percebi o quê? Que ele só tem 2 pecados ali. O pecador da congregação o pecado da congregação como que é o nome? É o adultério e a fornicação. Mas só que eles não sabem o que realmente é pecado. Eu falar mal do meu irmão, eu pensar mal, eu olhar com malícia para outra pessoa, eu ficar irado com isso, tudo é pecado. E não existe pecadinho, pecadão. É pecado. Tá? Tem o mesmo peso diante de Deus. O pecado da fofoca tem o mesmo pecado do adultério. A diferença são as consequências. Vocês têm que entender com muita clareza, tá? Pecado é pecado, mas na congregação eles só têm 2 pecados, né? Eles não têm pecados, eles têm falhas, fraquezas, faltas, mas pecado não, né? Então isso é grave. Isso é o falso evangelho. Tá? Vocês têm pecados, todos nós temos, até o último dia da nossa vida, no nosso último suspiro, seremos pecadores. Não estou achando que é legal pecar, não. É aquilo, não confundam liberdade com libertinagem. Tá? Quem está em Cristo Jesus não tem prazer no pecado. É só isso, gente. Mas que Jesus, ele perdoa. Tá? Quem se arrepende de coração. Tá? Quem está em Cristo, nova criatura é isso. Ninguém é confortável pecando, mas a gente vai pecar. Seja num pensamento, numa palavra mal proferida ali para um nosso semelhante, de uma mão não estendida, é pecado.
tá? Mas para o CCBano, o pecado é aquilo, é o adultério, né? E aí eles lançam fora, nem Jesus lançou fora, né? Tem muitas passagens que comprova, né? Então, assim, para vocês, pessoal que cometeu esse delito aí do adultério, da fornicação, que estão ali sentando, né, sendo desprezados no último banco, saiam daí de dentro. Vocês têm o perdão de Deus. Se vocês se arrependerem, Jesus te perdoou, né? Jesus te perdoou. Saiam daí. Porque eu já ouvi muitos relatos de pessoas que cometeram o suicídio por conta disso, porque achavam que já eram mortos e que estavam fedendo, que não tinha mais perdão diante de Deus. Vocês são perdoados. Saiam desse lugar. Entenda de uma vez por todas que isso não é evangelho, isso é falso evangelho. É isso, meu recado para vocês, tá? Tenham a esperança de que vocês são perdoados. Nem precisa ter esperança, vocês já são perdoados, tá? E que nem eu acreditava também que a salvação era a esperança da vida eterna. Não, eu já tô salva. Se eu morrer, Deus vai estar lá me aguardando, Jesus vai estar me esperando. Porque eu tô salva, eu entendi o que é graça. Eu aceitei Jesus, confessei Jesus. Basta crer, gente. Sabe? Assim, esse é o meu relato, tá? Meus 9 anos de congregação e 30 anos do meu marido, né? Minha filha hoje tem estudo bíblico, participa de muitas coisas na igreja, tem acampamento para as crianças, tem muitas atividades, eles evangelizam, eles conhecem, isso é evangelho, tá? Não estou falando sobre placa, estou falando sobre evangelho de Cristo. Então, assim, eu acredito que se eu tivesse ainda lá, eu já estaria à beira da loucura, né? Talvez eu não sei nem o que seria da minha vida, talvez eu acho que eu não cometeria um suicídio, porque eu tenho uma filha, mas não estaria bom as coisas pro meu lado, não. Mas eu tive a oportunidade e glorifico a Deus por ter conhecido esse Jesus tão lindo, que me salvou, né? Que salvou todos aqueles que o confessaram e que aceitaram ele. Tá, gente? Esse é o meu relato. Agradeço, Josafá, o seu canal. Louvo, glorifico a Deus por você, pela vida dos seus filhos, pela vida da sua esposa, por todo mundo, assim, pela Karen Nage, pela Gleice Saccoman, pela Lu Cavalcante. Eu agradeço a cada um de vocês, porque através de vocês a venda dos meus olhos caíram e eu pude conhecer a verdade, o verdadeiro evangelho, que assim eu espero que todos conheçam de verdade. Tá? Deus abençoe, um grande beijo, um grande abraço a vocês, a paz do Senhor Jesus. Eu peço que você verifique se a sua inscrição está ativa, se você está inscrito no canal e se você ativou para receber todas as notificações. Isso é muito importante você colocar em todas para que você seja notificado sempre que houver um novo vídeo e uma nova live. Também não se esqueça de dar o joinha. Essas duas coisas são fundamentais para que você ajude esse vídeo a chegar a mais irmãos nossos da Congregação Cristã no Brasil. Não te custa nada fazer isso. Faça isso agora mesmo, antes de ir para o vídeo. Vai lá, eu estou aqui te esperando. Faz isso, dá o joinha, verifique se está com a inscrição para todos. E aí sim, você segue para o vídeo mais tranquila, sabendo que no próximo você vai ser notificado. Deus abençoe